Tá funcionando. E aí, tudo certo com vocês, gente? Tá, pessoal, eu vou gravar a aula de hoje, tá? E vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube. Aí vocês, tá, vão acessando. Não precisa dessa viadagem, não. Obrigado. Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre a sofística grega. Já ouviram falar nos sofistas? Hã? Tá, então quem foram os sofistas? Hã? Oi? Eles foram falsos filósofos? Oi? Eles foram falsos filósofos? Falsos filósofos? Fazia discurso na Uhum. Em tese, sim. Final do período trágico dos gregos. O período do mito, ele foi decisivo na história da civilização grega. Com o término do período do mito, nós temos, né, no Ocidente, o alvorecer de um novo período. Que período é esse? O Logos. E esse Logos foi marcado fundamentalmente pela presença de algumas escolas de pensamento. Quando eu digo Logos, eu digo o princípio, a referência que eu faço ao Logos é acerca do princípio da racionalidade, ou seja, é o homem começando a fazer o uso do exercício da sua racionalidade. Então tudo passa a ser explicado agora a partir da perspectiva da racionalidade. As explicações cosmológicas e cosmogônicas não satisfaziam mais os anseios do homem grego. Eles olhavam para o céu, olhavam para a natureza, olhavam para o próprio homem e questionavam a existência do próprio homem, a existência da natureza, a existência do cosmos. Então a pergunta que permeava a mente da sofística, da sofística grega e também dos pré-socráticos, mais dos pré-socráticos, era: tudo que existe, existe porque tem uma razão de ser. Nada existe por acaso, há uma razão de ser, há uma razão lógica para tudo isso. Ou seja, para todo efeito deve existir uma causa consequente. Sendo a natureza o efeito, logo deve ter havido um agente causador. Para os pré-socráticos, esse agente causador, ele variava. Uns afirmavam que era água, outros afirmavam que era o ar, outros afirmavam que era uma substância etérea e imperfeita e infinita chamada apeiron. Outros já afirmavam que a origem de tudo estava no átomo. Daí o Demócrito usar a célebre frase pantaton atomon estin, ou seja, tudo é átomo. Tudo é átomo, ou seja, tudo provém do átomo e tudo tem o seu telos, a sua consumação no átomo. Por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Basicamente era esse o pensamento que permeava as escolas, tanto jônias quanto eleatas, quanto atomistas, quanto pitagóricas, no caso de Pitágoras, que dava um valor cabalístico, místico, esotérico aos números, ou seja, tudo provém dos números. No caso de Pitágoras, ele diz que tudo na natureza e tudo no universo pode ser quantificado, tudo pode ser medido. E fundamentado nessa ideia, né, a astrofísica, nasce a ciência da astrofísica na modernidade, na contemporaneidade. O que
que é a astrofísica, senão uma tentativa de você explicar matematicamente, fisicamente, a existência do universo. E aí nós tivemos quem? Nós tivemos o célebre Albert Einstein propondo a sua teoria da relatividade. Quando ele vai falar, quando ele olha para o universo, e ele fala sobre a questão do espaço-tempo. Percebe que eles vão, a astrofísica e a física moderna, para provar a existência do universo, eles vão na matemática. Por que a matemática? Porque, segundo Pitágoras, a matemática é a chave para a compreensão do universo. E até mesmo as relações, elas podem ser quantificadas. Ou seja, numa escala, né, de 0 a 9, de 0 a 9, que nota, que número que você daria ao relacionamento que você tem com o teu namorado ou com a tua namorada. Que nota que você daria, né, para o seu comportamento enquanto pessoa humana, enquanto um ser social, agindo em sociedade. Que nota que você daria enquanto filho, ou seja, enquanto membro de uma família. Que nota que você daria ao teu comportamento. Percebe que tudo pode ser quantificado, essa sala é quantificada, há uma altura, há uma largura e há uma profundidade, ou seja, há uma metragem quadrada, até mesmo a água, né, que é uma substância intocável, nós sentimos, mas não podemos tocar, por quê? Porque ela foge aos nossos dedos, ela pode ser medida, de que forma? Através de metragem cúbica. Percebe que tudo é número. Tudo isso vem de quê? Vem lá dos pré-socráticos. Por que eu estou citando os pré-socráticos? Porque são eles quem começam a investigar, a dar uma explicação racional acerca da existência das coisas. A questão é que quando nós falamos ali no início da ciência, lá no período grego, lá na origem do logos, ou seja, da explicação racional acerca de tudo, quando nós falamos nesses camaradas, nós falamos nos fisiólogos, também chamados de filósofos naturalistas. Por que filósofos naturalistas? Porque eles foram buscar na natureza a matéria-prima para a compreensão de tudo. E algumas escolas, como eu disse, surgiram nesse período. Por exemplo, os jônios, os eleatas, etc, etc, etc. Essas escolas, elas se distinguiam entre si, tanto externamente falando, quanto internamente. Por exemplo, os jônios, Tales de Mileto, Anaximandro e o Anaxímenes. O Tales afirmava que a origem, a arqué de tudo, ou seja, o princípio de tudo estava na água. Já o Anaximandro vai dizer que o princípio de tudo está numa substância infinita chamada apeiron. O que seria basicamente esse apeiron? O apeiron, ele é composto basicamente por a união de elementos opostos entre si. E por outro lado, né, Anaxímenes já afirmava que a existência de tudo estava no ar e na sua rarefação. Percebe que eles produziram um impacto notável no campo da ciência. Por quê? Porque foram eles que inauguraram a ciência, tanto a química quanto a física. A teoria proposta pelo químico Lavoisier, a teoria proposta por ele, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é uma herança pré-socrática. Percebe que, da mesma forma que havia distinção internamente falando entre os jônios, também existia entre os eleatas. Entre os eleatas. Embora existia uma diferença tanto interna, uma distinção tanto interna quanto externa entre essas escolas,
né? A diferença era apenas e tão somente no seu aspecto formal. Por quê? Porque no seu aspecto essencial, eles todos, indistintamente, todos buscavam exatamente as mesmas coisas, ou a mesma coisa. O que é a kínesis? A palavra kínesis em grego, ela dá origem àquilo que você estuda em física de energia cinética. Já estudaram em física energia cinética? Hã? Pois bem. O que é a kínesis? Em outras palavras, a kínesis é o movimento. É um movimento. E esse movimento, ele não é passivo, esse movimento, ele é ativo. Por quê? Porque ele é parte constituinte da natureza, ou seja, da physis. Por isso que eles são chamados de fisiólogos, porque é parte constituinte da physis. Mais tarde, lá no século IV, Aristóteles, lá na metafísica, vai falar, entendeu, dessa kínesis. A partir do quê? A partir das ideias de universais. Quando Aristóteles fala da kínesis, a partir da ideia de universais, né, o que o Aristóteles, em quais termos o Aristóteles irá trabalhar? Aristóteles irá trabalhar a partir das categorias de ato e potência. Eles exercem diretamente uma influência na metafísica e, portanto, na teoria do conhecimento, segundo Aristóteles, lá na metafísica. O que é o ato para o Aristóteles? O que é a potência para ele? Potência é a possibilidade de ser. E o ato é a realidade do ser. Para que a potência se despotencialize e se actualize, e esse processo de despotencialização à actualização é um processo concomitante, tem que existir o quê? O movimento, ou seja, a kínesis. O que é a kínesis? Em Aristóteles, assim como em linhas gerais para os pré-socráticos, a kínesis nada mais é do que a passagem da potência ao ato. Que é o que em ciência, sobretudo na genética, na teoria lamarquista proposta por Lamarck e largamente difundida por Darwin, é chamado de evolução. Isso é a kínesis. A natureza está em constante processo de mudança, está em constante processo de transformação. Daí o Heráclito, que foi um dos pré-socráticos, dizer uma célebre frase, né? Pantarrei kaiuden menei. Pantarrei kaiuden menei. Tudo flui, nada permanece o mesmo, ou seja, tudo está em constante processo de mudança e de transformação. Nada na natureza está estático. Quando eu entro no rio 2 vezes para me banhar, tanto eu quanto o rio não somos mais os mesmos. Por quê? Porque quando eu entrar na segunda vez, né, tanto o rio quanto eu já passamos por um processo de mudança, de transformação. Ou seja, aquela água na qual eu me banhei, né, pela segunda vez, não é a mesma que eu me banhei quando eu entrei primeira vez. Percebe que há um fluxo, há um fluir na natureza. Da mesma forma somos nós. Ou vocês acham que nós já nascemos prontos? Não, nós estamos em constante processo de mudança, de transformação. Ou seja, o Marcelo de agora, você de agora, nesse exato momento, é mais atual do que o jornal de hoje de manhã. Percebe que nós, enquanto seres que fazemos parte da natureza, nós estamos constantemente nos reinventando, nos ressignificando.
aí que estava a beleza da vida humana. É essa possibilidade que nós temos, dialogando agora com a ética, né? É essa possibilidade que nós temos, graças à nossa liberdade, de nós construirmos mundo, segundo a linguagem heideggeriana. Por quê? Porque somos o Dasein. E enquanto o Dasein, numa linguagem heideggeriana, nós somos jogados aqui nesse mundo, mas nós somos jogados aqui nesse mundo não para contemplar, para ver a banda passar, não. Enquanto seres que somos ou que estamos jogados aqui nesse mundo, nós temos a autonomia, nós temos a liberdade para construir e reconstruir a nossa própria história. Aí eu te pergunto, o que é que tu tá fazendo com a porra da tua liberdade? Essa é a pergunta que eu faço para você. Paralelamente aos pré-socráticos, aos fisiólogos, surgiram quem? Surgiram os sofistas. Quem eram os sofistas? Bom, a palavra sofistas vem do grego sophos, que traduzido literalmente significa sábios. Sábios. Quem eram esses indivíduos? Eram pensadores, ou seja, eram professores itinerantes que iam de cidade em cidade recebendo pelos seus ensinamentos. Eles cobravam, eram professores itinerantes. O que eles ensinavam? A retórica. O que era a retórica para os sofistas? Era a arte de construir e de articular bem um discurso. A construção e a articulação do discurso era importante na polis? Claro que era. Por quê? Porque a democracia estava começando a dar os seus primeiros suspiros. Era importante por quê? Porque só tinha sucesso na carreira política quem sabia construir e articular bem o discurso. E cabia a esses indivíduos ensinar a retórica, ou seja, a arte de discursar bem na polis. Quem ensina, ensina alguma coisa, ou seja, retórica. Quem ensina, ensina a alguém. Quem? Os jovens. Os jovens eram o alvo dos sofistas. Eles eram os alvos dos sofistas. Quem eram esses jovens? Eram os filhos dos aristocratas. A aristocracia, como eu disse, ela era a classe social mais importante na Grécia, naquele momento histórico. Esses jovens, eles seriam futuramente os grandes construtores da democracia ateniense. Eles seriam os políticos. E como eu disse, só tinha sucesso na carreira política quem sabia articular bem o discurso. É partindo dessa lógica de saber como articular bem o discurso é que a sofística grega inaugura no Ocidente o uso pragmático da linguagem. Eles são os primeiros a fazerem uso pragmático, ou seja, prático da linguagem. Por quê? Porque a sofística grega, ela brincava com as palavras. Ela sabia como ninguém fazer jogos de palavra e, portanto, jogos de linguagem. Mas o problema é que a sofística grega ficou rechaçada pela tradição lá no período clássico. Por quê? Porque a sofística grega usava o discurso não como instrumento de parturidade das ideias. A sofística grega usava o discurso como instrumento de manipulação.
Em outras palavras, do ponto de vista retórico, a preocupação deles não era com a verdade, mas sim apenas e tão somente como construir bem o discurso. E aí? E aí que a sofística grega teve um sério embate com quem? Com Sócrates. Com Sócrates. Sócrates, depois Platão, Sócrates foi o seu principal opositor. Uma das características básicas da sofística grega era, além de usar o discurso como instrumento de manipulação, né, outra característica básica da sofística era a preocupação com a areté. Essa ideia de preocupação com a areté estava diretamente ligada, associada ao quê? À politicidade, ou seja, à política, que diretamente estava ligado também ao discurso. O que era a areté para a sofística grega? A areté nada mais era do que a capacidade que eu tenho para lidar com os assuntos relativos à polis. Isso era areté. Como eu vou lidar com os assuntos da polis? Porque essa era a preocupação básica deles quando analisamos a sofística grega do ponto de vista político. Porque a polis, a preocupação do homem grego lá na gênese da democracia era justamente com a política. Política. E a política surgiu em detrimento da polis. Por quê? Porque a polis nada mais era do que um microcosmo construído, fundamentado num macrocosmo. Ou seja, a partir da ideia do macrocosmo. Era um pequeno universo, a polis, para o homem grego. Era por isso que a polis é quem era responsável pela normatização da conduta desse homem grego. Por quê? Porque esse homem ele só era o que era dentro da polis. Fora da polis ele perdia a sua dimensão normativa do que era ser cidadão. E aí? Eu preciso ter influência na política. Mas para eu ter influência na política eu preciso o quê? Preciso construir bem o discurso, preciso articular bem o discurso. Um dos fatores que levou Sócrates a ter um embate sério com a sofística foi porque eles defendiam a relativização dos valores. Por quê? Porque Sócrates defendia a ideia de uma verdade universal, a ideia de uma verdade absoluta. Quando eu falo relativismo epistemológico, relativismo moral, para a sofística grega não existia verdades, valores e conhecimentos em si mesmo. Ou seja, tudo era relativo. Por que tudo era relativo? Porque essa ideia de moral é toda construída, segundo a sofística grega, a partir do conceito de cultura. Se a cultura ela varia de lugar para lugar, logo a moral também deve variar de lugar para lugar. E, portanto, tudo aquilo que decorre da moral, como, por exemplo, o conhecimento, né, também passa a ser relativo. Aí Sócrates vai dizer, não, o conhecimento não é relativo. Há um conhecimento absoluto, há uma verdade absoluta. Há uma verdade eterna e imutável. E aí Sócrates vai ter um debate sério com esses camaradas. O interessante é que eles tinham uma influência muito grande no mundo político. No mundo político. A tal ponto de eu afirmar que a sofística grega, quando nós analisamos o movimento a partir de um outro viés, de outra perspectiva,
Né? Daí eu ouso dizer que a sofística grega foi indiretamente a grande construtora da democracia. Por que eu faço essa afirmação? Pelo seguinte: se a democracia ela deveu a sua origem e o seu sucesso a estes jovens que foram treinados, que estudaram aos pés dos sofistas, se a democracia dependeu diretamente deles, indiretamente da sofística grega. Por quê? Porque a sofística grega soube como prepará-los bem para que eles pudessem lá na frente exercer um papel brilhante na política. Sabe qual é a comparação que eu faço dos sofistas nessa relação com a polis? A comparação que eu faço é a seguinte: é de uma apresentação de teatro, apresentação de uma peça teatral. Você vai a um teatro, assiste a uma apresentação. A peça é um sucesso. Muitas vezes nós olhamos para aquela apresentação e atribuímos, muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes nós atribuímos o sucesso daquela peça, daquela apresentação, daquele espetáculo aos artistas que encenaram ali no palco, que representaram ali no palco. É errado você atribuir a eles? Claro que não. A peça foi um sucesso? Foi, mas ela deveu o seu sucesso diretamente aos atores que representaram essa peça. Porém, atrás, por detrás dos atores, atrás, lá nos bastidores, quando fecham as cortinas e antes de abrirem as cortinas, há todo um aparato, há toda uma equipe trabalhando para que a apresentação do espetáculo ela seja possível. Se o sucesso da peça dependeu diretamente dos atores ao apresentarem a peça, dependeu indiretamente do contra-regra, da camareira, do iluminador, vírgula, etc, etc, etc. Percebe que quando nós falamos em política, há sempre uma cadeia, há sempre uma concatenação, não só na política, mas em tudo. Vocês estão entendendo quando eu uso essa analogia do teatro, para vocês entenderem qual foi o papel importante da sofística grega? Pasmem, essa leitura que eu estou fazendo é a leitura que eles vão fazer, que eles fazem lá na UEL. Essa é a leitura que eles fazem. Ou seja, quando nós falamos em sofística grega, nós falamos das duas faces, temos que analisar as duas faces da mesma moeda. Temos que analisar o movimento não só daqui para lá, mas de lá para cá também. Mas como eu disse, eles estavam atrelados a uma ideia de verdade relativa. Ao passo que Sócrates, a ideia de uma verdade absoluta, portanto universal. Certa vez, está num diálogo chamado Hípias, escrito pelo Platão. Hípias vinha caminhando junto com os seus discípulos. Ao encontro de Hípias estava Sócrates, também com os seus discípulos. Aí mestres e discípulos se encontram, sabe aquele encontro de gangues? Foi mais ou menos assim. Essa é a visão que nós temos quando nós lemos o diálogo, o Hípias. E esse diálogo é acerca do belo. Sabe o Hípias, onde vais? Sabe o Sócrates? Vou aos Jogos Olímpicos. Irei assistir a uma apresentação do belo.
Belo aí não é aquele pagodeiro não, tá, gente? E aí? O que vocês acham que Sócrates falou para ele? Sócrates começa a empregar o seu método, que era o método maiêutico. Sabe o Hípias? O que é o belo? Sabe o Sócrates? O belo é uma bela moça. Sabe o Hípias? Uma bela moça não responde à pergunta o que é o belo, porque assim como temos belas moças, temos belas éguas e belas panelas. Hípias, entender a essência do conceito de belo explica o que torna belo uma bela moça, belo uma bela égua e belo uma bela panela. O que Hípias estava preocupado, o que a sofística estava preocupada era apenas com a forma do conceito, já Sócrates não. Sócrates estava preocupado apenas com a essência do conceito. Por quê? Porque para o Hípias, o belo estava associado à estética, o ideal de beleza de um homem grego. Ele ia aos jogos para assistir a apresentação, beleza, a exibição de homens bonitos, musculosos, de homens que estavam se superando, ou pelo menos buscavam a superação nos Jogos Olímpicos. O que Hípias tinha em mente era apenas um conceito estético, já Sócrates não. Sócrates, ele tinha em mente um conceito ético, ou seja, é o que torna belo uma bela ação. Era isso. Não era a beleza externa, mas sim aquilo que torna belo uma bela ação. E o que é que torna belo uma bela ação para o Sócrates? É o conhecimento universal, é a busca pela universalidade de um conceito. Isso é chamado de maiêutica socrática. Esse método de perguntas e respostas é chamado de maiêutica. Sócrates empregava, principalmente com a sofística grega, este método. Por quê? Porque quando ele empregava este método, ou seja, quando ele empregava a maiêutica aos seus interlocutores, a maiêutica tinha uma única finalidade: trazer luz às ideias. Para o Sócrates, né, eu como parturidor das ideias, eu não dou origem às ideias. Não. Eu como parturidor das ideias, né, eu simplesmente auxilio o meu interlocutor no processo de gestação do conhecimento. De que forma eu vou fazer isso? Através da maiêutica. Através da busca da universalidade de um conceito. Quem dá a luz é você. Através da maiêutica, eu simplesmente faço com que esse conhecimento que está implícito dentro de você, ele aflore. Assim como a parteira, ela não dá a luz, e sim auxilia a gestante no processo de gestação do seu filho, na hora do parto, eu como parturidor das ideias, e é isso que significa a maiêutica, o parto das ideias,
Eu, como parturidor das ideias, eu te auxilio no processo de gestação do conhecimento. Eu só te auxilio. Perguntando e perguntando. Isso levou Sócrates, né, uma vez que ele teve um embate direto com a sofística grega por causa disso, isso levou Sócrates a angariar muitos inimigos em Atenas. Mas a grande sacada da sofística grega, quando nós analisamos a partir de uma perspectiva cultural o movimento, não a partir de uma perspectiva retórica e política, mas a partir de uma perspectiva cultural, a sofística grega ela foi responsável pelo surgimento, pela origem do humanismo lá no mundo antigo, lá no século VI. E aí um sofista muito famoso chamado Protágoras surge naquele momento, rompendo com os mitos, definitivamente com os mitos, quando ele disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Isso é uma frase célebre. O que o Protágoras estava propondo? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que enquanto medida de todas as coisas, o homem é a medida das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Como assim? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que os céus estão vazios, as leis não possuem mais sanções divinas, e ao homem, único e exclusivamente ao homem, cabe moldar e determinar os arquétipos éticos e morais da sua própria existência. Por quê? Porque eu sou um ser livre. E na qualidade de ser livre, eu tenho autonomia para me autodeterminar. Eu não preciso mais dos deuses, para finalizar, para dizer o que eu devo fazer. Eu não preciso mais dos deuses para determinar o meu destino, como determinava lá no mito. Eu agora posso me autodeterminar. E aí, nós temos a origem do humanismo. E a implicação que isso teve? A implicação que isso teve, esse humanismo de Protágoras, foi lá na origem do humanismo no início do século XVI, portanto da Idade Moderna. Quando o homem europeu, ele ressignifica, quando o homem europeu, ele resgata a cultura greco-romana. Tá claro isso para vocês, pessoal? Hã? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, gente? Então tá bom, gente. Valeu, obrigado aí pela atenção de vocês. Pessoal, amanhã eu não venho, tá? Então eu estou substituindo a aula que eu deveria ministrar amanhã. Eu estou ministrando hoje para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Tchau, tchau.